Boa noite, colegas, professores, professoras. Sejam todos bem-vindos a esse primeiro programa gravado do nosso Sexta Conectada, que é um projeto nosso aqui do UniED, em que a gente busca trazer um pouco mais de formação num outro formato para vocês. O tema de hoje é a pesquisa como princípio educativo, e aí a gente convida vocês a participarem, a deixar nos comentários assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, o que vocês acharam, sugerir novos temas, fazer perguntas e participarem dessa formação que nós, do Núcleo de Informática Educativa de Belém, pensamos para vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Minha querida professora Letícia, é um prazer enorme estar participando criando esse projeto junto contigo, né? Um projeto que você participou da construção e que fez junto do debate, junto de tudo aquilo que a gente tem feito aqui no UniED, propondo esse debate da pesquisa como princípio educativo. Tá? Para quem não sabe, a professora Letícia é uma pessoa que já está completamente habituada a esse ambiente de entrevistas, né? Há pouco tempo atrás participou de uma entrevista no programa Sem Censura da TV Cultura, foi maravilhoso. Participar das formações da COEJAI, nossa Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos, e participa ativamente de todas as ações aqui do UniED. Então seja bem-vinda, é um prazer enorme da minha parte e de todos os colegas do UniED poder ter essa conversa contigo. Obrigada, Yuri, prazer é todo meu, e é um prazer a gente poder também avançar para esse formato um pouco mais próximo, né? A gente não está só olhando para uma tela nesse instante, estamos podendo conversar, né? Uhum. Isso é sempre muito bom, é um prazer ver você estar conectada, evoluindo, né? E experimentando novos formatos, isso é sempre muito bom, prazer enorme estar em diálogo sempre. Perfeito. Então, Letícia, a gente está acostumado a te ver na televisão, nos programas de entrevista. Cansados de me ver. Não, cansados nunca. De te assistir, de discutir a educação. E em todas as entrevistas que você participa, a gente conhece um pouco mais do teu currículo e do que você tem produzido. Tá bom? Mas eu quero saber hoje um pouco de você. Tá? Quem é a Letícia Carneiro? Tá? É curioso, eu pensando, né, sobre essa temática, é curioso porque assim, a escola para mim, por algum motivo, sempre fez muito sentido. Então, assim, independente das mudanças de cidade, de estado, independente da família, para mim a escola fazia muito sentido. É como se a escola fosse assim um referencial, um porto seguro. A escola, a estrutura da escola me acolheu de uma maneira que para mim a escola tinha muito significado. Então foi muito curioso que quando chegou na hora, por exemplo, do vestibular, eu nem cogitei alguma coisa que eu não tivesse conhecido na escola. Então eu fiquei muita dúvida, logo no começo eu gostava de biologia, depois eu pensei em geografia, história. Eu lembro que na hora de decidir qual dos dois seria, eu fiquei em uma dúvida muito grande, porque eu gostava de geografia e história, mas quando eu entrei na graduação eu percebi que o que eu gostava na verdade era das aulas, era da relação com os meus professores, e aquilo não tinha nada a ver com a graduação, com a licenciatura ou bacharelado em história. E aí de alguma maneira, talvez até por esse meu apego, né, por esse essa minha simpatia à estrutura da escola, a estrutura da universidade também fez sentido para mim, eu gostei daquilo, e apesar de não ter tanto a ver com o que eu imaginava que fosse, não ter tanto a ver com as aulas, por exemplo, eu me encontrei dentro daquilo. Mas é curioso, porque, por exemplo, eu não cheguei a cogitar uma profissão, arquitetura, engenharia ou qualquer outra coisa que não fosse o que eu conhecia na escola. Sim. Apesar de conhecer pessoas dessas profissões, eu nem cogitei. Para mim, assim, o universo, a realidade que eu conhecia era a escola. Eu acho que isso diz muito sobre mim, né? Porque eu me encontrei demais dentro dessa organização da escola. Ainda que não fosse assim... ainda que eu não me identificasse com tudo, ainda que eu não fosse tão bem em todas as disciplinas, mas eu me identifiquei com aquilo, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com aquilo, o que quer que eu fosse fazer depois. É engraçado você falar que se identifica, porque eu perguntei quem é a pessoa Letícia Carneiro, e aí você já associa com a escola, com a educação, com a tua relação com a docência desde antes de ser professora, né?
a docência é curiosa porque é a única profissão que todo mundo, invariavelmente, tem experiência. Passou por ela, de algum jeito teve experiência. E eu justamente não projetava outras profissões, ainda que na nossa infância e adolescência a gente conheça outras profissões, né? Eu não pensava nelas. E de fato eu já associo, já associo a minha vida, por exemplo, a infância e a adolescência com o papel da escola, por exemplo, né? Que legal. Com as amizades que a escola trouxe, sim, com a relação mesmo com a vida escolar, né? Que maravilha. Acho que isso talvez tenha sido o diferencial meu em relação ao restante da minha família, nesse aspecto, assim, da escola, para mim ter tido muito significado. Entendi. Mais do que para as pessoas que eu conhecesse, por exemplo. Entendi. Ainda que os meus amigos da escola não gostassem tanto da escola, por exemplo, para mim fazia sentido. Então, tu tens uma história pessoal já relacionada com a educação, mas em que momento você confirmou isso? Você entendeu que vou ser professora? Isso é muito curioso, porque quando eu entrei na graduação, e aí é aquele detalhe que foi um diferencial, não tinha nada a ver com a escola. Eu entrei na licenciatura, no bacharelado de licenciatura em História, né? E aquilo não tinha nada a ver com a história da escola, mas de alguma maneira, acho que ali no terceiro ano da graduação, ou a gente se encanta de vez por aquilo e termina, ou a gente percebe que aquilo não é pra gente e sai, né? É difícil a gente passar aquele momento mais difícil do curso, né? Em que você realmente tem que se dedicar mais, né? É um momento difícil, acho que é uma aprovação, né? É decisivo, né? É um momento decisivo. Você, primeiro ano pode estar conhecendo, o segundo ano tá ali, talvez sem muita convicção, mas eu lembro bem que esse terceiro ano foi assim, um diferencial, e me chamou muita atenção o fato de que na graduação a educação não era bem vista. Para quem estava ali naquele bacharelado em História, a licenciatura era como se fosse a derrota do pesquisador, o fracasso. Sim. Os fracos, os derrotados vão para a sala de aula e quem realmente se destaca ali na época, né? Vamos lembrar que era no governo federal do Fernando Henrique Cardoso. A gente ainda não tinha essa política nem de expansão do acesso à universidade com a política de cotas, né? Ou seja, era um ambiente muito elitista, mais ainda do que é hoje, né? E a gente ainda não tinha, infelizmente, essa expansão da pesquisa que veio a partir ali do final dos anos 90. Quando a gente começa a se inserir nesse mundo globalizado, as nossas métricas vão mostrando o quanto a gente está atrasado em relação a tudo, né? Então, o nosso número de doutores era muito baixo, o número de mestres, né? O número de programas de pós-graduação. Então, essa expansão que vai acontecer ali ao longo dos anos 2000 ainda não tinha nem começado, ela ainda não estava consolidada, né? Eu terminei a graduação em 2003, então, de fato, eu lembro que entravam 160 pessoas por ano na graduação em História e tinham 15 vagas de mestrado para atender tecnicamente todos aqueles que saíam e mais os de outros anos e mais os de outras instituições. Então, realmente era um espaço de desigualdade, era um espaço de privilégio. A graduação, imagine a pós-graduação. Então, quem tinha, porventura, né, desse grupo seleto que estava na graduação, quem tinha, porventura, alguma entrada na pesquisa, através da iniciação científica ou através do mestrado, parecia assim que a pessoa estava numa sala VIP, né, da graduação, num espaço assim, muito diferenciado, e por isso eu percebia naquela cultura estudantil, naquela cultura universitária, a pesquisa como uma coisa muito inacessível, de fato era, não tinha espaço, não tinha vaga para todo mundo, e por ser inacessível, ela acabava sendo considerada como se fosse algo muito melhor do que dar aula. Aí para mim isso deu um nó na cabeça, porque mesmo sem ainda dar aula, mesmo ainda sendo apenas estudante, eu não achava nem que dar aula era uma coisa ruim, menor, né? E nem que pudesse existir essa dicotomia, essa diferença entre pesquisa de um lado e educação para o outro. Na minha cabeça, essa diferença, essa divisão não existia, né? E alguns cursos já separam na entrada, ou você faz a licenciatura ou você faz o bacharelado. No meu caso, eram as duas coisas juntos. A gente fazia a graduação em História, que era o bacharelado, e fazia as disciplinas, né, pedagógicas na Faculdade de Educação,
e ficava também com a licenciatura. Ganhava os 2 diplomas. Ganhava os 2 diplomas, mas assim, muita gente nem fez a licenciatura, porque não queria dar aula, porque dar aula era uma coisa muito pior, era uma vergonha, então assim, era uma diferença que eu, mesmo sem estar em sala de aula, eu não concordava com aquilo, não entendia, né, como poderiam estar vendo essa diferença, e de alguma maneira eu compreendi como essa cultura surgia, porque de fato era a desigualdade do acesso à pesquisa gerou essa cultura de tratar a pesquisa como se fosse algo muito, muito melhor, por exemplo, do que a licenciatura. E se a dificuldade é de acesso, por exemplo, à iniciação científica e ao mestrado, né, ela acabava não permitindo que as outras pessoas entrassem naquele nicho. Então não era só em relação ao estudo, era em relação também à atuação, ao campo de trabalho. Então, como tem muito mais escola, como tem muito mais vaga para professor, acabava tendo mais professores de história do que pesquisadores de história. Entendi. E eu notava o quanto essa diferença ia sendo cultivada, por exemplo, quando a única disciplina pedagógica voltada especificamente para o ensino de história que eu tive na faculdade foi dada por um professor que era um pesquisador de livros didáticos no tempo do início da República, ou seja, um bacharel, digamos. Não tinha relação nenhuma com sala de aula. Então, mesmo sem estar efetivamente em sala de aula, eu via que aquilo não era suficiente. Eu via que aquela abordagem, assim, aquela cultura de, digamos, rebaixar a sala de aula, aquilo ali não estava batendo com alguma realidade que eu nem conhecia ainda, mas eu já sentia que não estava batendo. Então teve um conflito enorme, né, Letícia? Porque você se identificou com a educação muito cedo, com a sala de aula, com a docência, assumiu isso como profissão e já estudando para assumir essa profissão, percebeu que existia todo esse afastamento, digamos assim, toda essa separação de professor, e o ser professor não vale a pena, é melhor ser pesquisador, mas o pesquisador não faz a mesma coisa que o professor. E, por exemplo, esse lugar de privilégio, essa exclusividade, ela é um problema, ela não é uma solução, né? Isso não pode ser visto como um status, né, daquela qualidade. E eu lembro que um divisor de águas também, eu ainda não dava aula, mas eu trabalhava, meu estágio era como monitora num espaço da universidade, que na época era chamado de museu, depois passou a ter outros nomes, mas era a Estação Ciência. E aí, lá dentro, as ciências humanas, elas eram bem marginalizadas em relação às ciências da natureza, por exemplo, porque historicamente aquele espaço tinha sido pensado, construído e conduzido por pesquisadores das outras áreas, né, principalmente biologia, física, né, química, mas quando se tentou criar um movimento para inserir as ciências humanas um pouco mais, de uma maneira mais significativa dentro daquele espaço, foi feito um trabalho que na época eu achei incrível, porque a história medieval era o que eu mais gostava. Se eu tivesse tido a oportunidade de pesquisar logo, quando eu acabei a graduação, eu teria pesquisado história medieval porque era o que eu gostava. Mas é curioso como esse caminho da prática modifica até o nosso entendimento, né? Então, por exemplo, lá, apesar de não ser sala de aula, de eu não estar com uma turma, não estar tendo atividades com uma turma, a gente atendia as escolas que chegavam. E aí chegavam lá para visitar o espaço as escolas mais diferentes, desde aquela privada, caríssima, até a pública, né, da periferia. Então, todas as escolas que chegavam lá eram atendidas por nós, né, monitores, e visitavam o espaço todo. Então, quando teve essa tentativa de trazer as ciências humanas de uma maneira mais relevante para a exposição e para as atividades lá do museu, isso foi feito com um professor, um medievalista muito bom, maravilhoso, que já estava aposentado, porém voltou para esse trabalho. Então a gente pesquisou, foi a primeira vez na minha vida que eu pude, dentro do meu horário de trabalho, parar, estudar, né? Então era uma exposição sobre o castelo feudal, aquilo ali era o que eu mais gostava, então aquilo ali foi muito significativo. Só que quando, depois de meses de preparação, estudo, a exposição foi aberta ao público, eu percebi que o que tinha sido discutido antes não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali. Eu senti que alguma coisa, algo de errado não estava certo, né? Eu percebi aquilo não tinha sido construído com ninguém, aquilo ali não tinha sido construído com os educandos, aquilo ali, ninguém tinha sido ouvido, né, para fazer aquela
aquela construção prévia, né? E, na verdade, o que eles nos traziam no momento das visitas era muito relevante. Sim. Não estava no script, não estava no roteiro, ninguém pensou e era muito relevante. Então, na época eu não sabia dizer isso, mas hoje eu entendo. Entendi. Aquela cultura dos educandos não estava ali presente. Entendi. E ela é muito rica. Então, ali eu pensei, só a universidade não basta. Entendi. Ficar fechado estudando. Aí então eu vou aproveitar essa tua fala. Tu fizeste, mesmo assim você fizeste a graduação, percebendo toda essa distância, entendendo que a pesquisa era interessante, era importante, né? E ao mesmo tempo na pesquisa entendendo que a docência é o nosso foco, é o que precisa ser, para onde a gente tem que se direcionar. Eu não citei o teu currículo, mas em que momento você fizeste graduação? Quanto tempo depois você fizeste após? Como foi? Eu saí da graduação e saí da universidade, de tudo. Eu realmente não tive mais contato nenhum, né? Eu tinha passado em 2 concursos, né, do estado e do município, mas eu mudei de estado, né? Sim. Então eu realmente não fiquei na minha área, não trabalhei na minha área logo de início. E quando eu senti falta, eu voltei buscando, eu morava no Marajó, em Salvaterra, eu busquei uma especialização que pudesse ser feita durante esse período das férias, né, nos intervalos, na UEPA. E o meu interesse de pesquisar naquele momento era justamente essa integração da pesquisa com a docência. Era o que eu queria pesquisar naquele momento. E foi justamente quando eu voltei de alguma maneira para a universidade, né, através dessa especialização, mas coincidentemente durante esse período eu passei a dar aula. Eu entrei na rede estadual e passei a dar aula, na época então só para o ensino médio e para a EJA, né? E foi interessante como finalmente estar dando aula, finalmente estar na minha profissão, né, finalmente estar com as turmas e podendo realizar esse trabalho, né, ao longo de um ano com uma turma, outras questões foram surgindo. Tanto que quando eu comecei a participar de grupos de pesquisa e quando eu consegui depois entrar no mestrado, eu já trouxe questões que tinham surgido para mim na sala de aula. Entendi. Então, quando eu entrei no mestrado em 2012, eu trouxe uma questão que naquela época era algo que eu queria entender, que era o processo de juvenilização da EJA, né? A partir da minha vivência em sala de aula. Então, é curioso pensar, né? Se eu tivesse seguido a pesquisa logo depois da graduação, o meu interesse à época era estudar a Idade Média. Teria focado nisso, com certeza. E outra coisa, exatamente. E aí, o meu interesse de pesquisa, antes de entrar em sala de aula, era essa integração entre pesquisa e docência. Mas quando eu de fato entrei, talvez essa cultura dos educandos, essa cultura da própria escola, né? Essa cultura escolar tenha se sobressaído e tenha ficado muito mais relevante do que qualquer outra coisa. Então, eu quis entender aquilo que eu estava vivendo, né? Que era esse processo de juvenilização da EJA. Durante o período do mestrado, esse cenário mudou um pouco. Então, quando eu voltei para a sala de aula, eu já estava também na nossa rede municipal, dando aula também com o ciclo 3 e 4 e com as totalidades, né, na Escola Inês Maroja. Nessa época eu entrei na rede municipal, eu trabalhava no Inês Maroja, no Walter Leite, no Nestor Nonato e no Estelina Valmont. Caramba! Ao mesmo tempo, eu dava aula nessas 4 escolas. E a pesquisa ela se consolidou nessa realidade também da rede municipal. Sim. Porque a juvenilização que eu queria entender, durante o processo do mestrado eu entrei na SEMEC, né? E esse ingresso na SEMEC, essa atuação na nossa rede municipal, confirmou aquilo que eu estava pesquisando, né? E assim, me deu ainda mais ânimo e energia para pesquisar aquilo, né? Para tentar entender esse processo de juvenilização. E aí quando eu voltei, quando acabou o mestrado, né? Já era um processo diferente. Ali em 2014, 2015, a gente já começou a vivenciar aquele processo do fechamento das escolas. E aí quando eu fui para o doutorado em 2017, o interesse já era estudar o esvaziamento das escolas, o fechamento das escolas, que era também uma realidade que eu estava vivenciando. Então, tanto a minha relação com pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi tentando entender problemas que se apresentavam na prática docente, na realidade na escola, né? Então, talvez eu tenha conseguido
através da pesquisa, não respostas para o que eu queria, mas algumas pistas. Sim. E talvez assim um olhar ainda mais inquieto em relação a esses problemas. Mas assim, eu realmente queria saber aquilo. Entendi. Eu realmente estava tentando entender uma questão que se colocava na prática. Não era algo que eu já tivesse a resposta, muito pelo contrário. Eu acho que eu cheguei a uma percepção interessante, aí você me corrige se eu falar besteira. Eu entendi que o momento em que você se tornou pesquisadora talvez tenha sido um momento que coincidiu que você se afirmou como professora. Exatamente. Né? A pesquisa ela surgiu, enquanto parecia ser uma coisa diferente, não aconteceu. Uhum. Ela aconteceu justamente quando foi uma afirmação da docência, da prática docente, de estar em escola, com certeza. E aí você avançou, você fez o doutorado em seguida, um tempinho depois. Como foi essa experiência? Na verdade, eu até vejo também assim como eu não fiz o mestrado logo depois da graduação, foi anos depois, o doutorado também. E nesses anos entre o mestrado e o doutorado, a realidade que eu vivi, que já era diferente daquela que eu tentei entender, né, aquela da juvenilização, ela também surgiu dessa experiência, desse intervalo entre um e outro. Né? Então eu sinto que esses anos entre a graduação e o mestrado, esses anos entre o mestrado e o doutorado, eles foram essenciais. Eu sei que tem gente que emenda, né, o mestrado com o doutorado. Sim. E aí a pessoa até tem a chance, às vezes, de aprofundar ainda mais aquilo que ela está pesquisando, admiro e respeito, mas no meu caso, esse tempo de volta para a sala de aula foi essencial para que a questão surgisse. Continuei na escola. Né? Então, na rede municipal eu tinha acabado de entrar, não cheguei a sair de licença, eu só continuei trabalhando, e na rede estadual eu saí de licença, e quando eu voltei, esses 2 anos no meu retorno, as escolas que eu trabalhava começaram a fechar, né? No turno da noite, foi o tempo... 2016 foi o tempo da emenda constitucional 95, com o presidente Temer, quando começou esse desmonte, né, não só da nossa rede, da nossa oferta escolar, mas da nossa seguridade social, dos nossos direitos de trabalhador. Então, esse momento assim que estava se apresentando, ele estava muito latente. Sim. E eu lembro, por exemplo, eu entrei em 2017, mas eu fiz o pré-projeto de pesquisa em 2016. Eu fiz ele à época, assim, no calor daquela discussão sobre o novo ensino médio, né, quando o Enem apresentou assim, uma adesão baixíssima, que já era um sinal, né, do esvaziamento. Então, eu entrei pensando naquilo. Só que uma vez lá, né, 2017, 18, 19, esse processo só se acentuou e depois veio a pandemia. Então, talvez como historiador eu tenha feito essa guinada para a educação, né? Eu sinto que eu sou da educação, a área da qual eu posso falar, o meu lugar de fala é sempre a educação, mas eu sinto que o meu resquício de historiadora seja... talvez um pouco desse olhar historiográfico, mas sempre para o presente, para o contemporâneo. Legal. Então, por exemplo, a juvenilização, ela era um fenômeno que estava acontecendo naquele momento, assim como o esvaziamento também. Né? Então, é uma coisa que não costuma muito ser feita, que é olhar para o presente. Tanto que as pesquisas, por exemplo, na área de história da educação, no geral, elas falam de outros períodos, né? Não tanto de um momento atual. Então, talvez o resquício que tenha ficado dessa formação em história seja um pouco esse olhar, porém para o presente. Entendi. Então, eu lembro inclusive que nesse período do doutorado, que muita coisa aconteceu no país, né, 2018, 17, 18, 19, eu lembro que eu me apoiei mais em referencial, por exemplo, de jornalistas que estavam analisando aquele período. Né, e assim, uma coisa que eu senti também, né, que aquilo que eu estava vivendo naquele período, né, todas as tragédias que aconteceram no Brasil de 2016 em diante, não tinham sido alertadas por nenhuma pesquisa. Foi um tempo assim que eu fiquei um pouco ressentida, né, com a pesquisa acadêmica, nesse sentido assim, de ninguém talvez ter olhado com atenção para a realidade e ter previsto aquilo que poderia acontecer. Né? Então, eu preferi procurar outras análises que falavam mais daquele momento, né, até fora do meio acadêmico, porque eu achava que aquela realidade latente precisava estar presente. Por exemplo, quando eu entrei no mestrado, em 2012,
a gente tinha digamos, um bem-estar social, um estado de direitos assegurado na educação muito consolidado. Entendi. A gente tinha diversos programas federais que podiam ser sentidos, né, no chão da escola. E às vezes as pesquisas estavam falando daquilo de uma maneira assim, bem crítica, né, apontando os problemas que, claro, que sempre existem, mas eu não via muito assim dentro do meio acadêmico, pelo que eu sentia naquele meu círculo, né, com certeza estreito, mas eu não sentia tanto um alerta daquilo que veio depois. Né? Então, por exemplo, 2013, 2014, que a gente viveu um desmonte daquela segurança que a gente tinha em 2012, e aquilo não foi previsto, né? Assim, de certa forma não foi previsto. Então, talvez essa conexão precise vir da realidade em si, de ouvir os sujeitos, né? De perceber. Então, por exemplo, para a gente perceber que aquilo está esvaziando, perceber que aquilo vai fechar, né? É fácil profetizar sobre o que já aconteceu, mas é muito difícil, enquanto a gente está vivendo uma situação, perceber que tem elementos para análise ali que talvez não estejam em tudo que a gente leu. Entendi. Né? E muita coisa não está escrita. Muita coisa da cultura escolar ainda não foi pesquisada, ainda não foi escrita. Sim, tem muita pesquisa acontecendo e muita por acontecer, né? Por ser feita, com certeza. Letícia, eu estou adorando ouvir esse relato do contexto que tu viveu para se tornar professora, para se tornar pesquisadora. Aí eu vou te convidar para a gente pausar, tá? No próximo encontro, a gente vai continuar falando com a Letícia, conversando, para tratar dessa relação que ela tem da docência e da pesquisa. Aí eu convido vocês para agora, no finalzinho desse vídeo, fazer uma pergunta para a gente, deixar sugestão, né, para vocês avaliarem também este conteúdo novo que a gente está trazendo para vocês e, óbvio, para continuar assistindo a gente no próximo episódio. Até lá!